Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 3 de março. Nesta manhã, começamos o nosso diário escutando um testemunho concreto da ação de Deus no nosso meio. Paz e alegria, irmãos. Somos Helena, Fiorella e Andrea, da equipe Santa Clara de Jesolo. Nos dias 17 e 18 de fevereiro, realizamos o Ruá, ao qual participaram 14 cursistas. A nossa equipe é composta por 18 servos de Deus e fomos ajudados pelos nossos 2 anjos. Este Ruá partiu com muitas dificuldades, mas a graça de Deus, que torna nova todas as coisas, transformou esses obstáculos em pequenos milagres. Já no sábado à tarde, os cursistas não viam a hora de se levantar e colocarem as cadeiras de lado para dançar e cantar. Como podem ouvir através dos testemunhos, eles ficaram muito tocados pelo espírito do encontro. Também tivemos a graça de um apadrinhamento do Haiti. Uma cursista escreve: iniciei bastante convencida de mim mesma, pensando de já ter visto muita coisa e, portanto, não ter muito para ver. Mas, como sempre, Deus não cessa de espantar-me. E já na primeira metade do primeiro dia, fez vacilar a minha arrogância, para depois esmagá-la no segundo dia. Me esvaziou completamente e me preencheu de coisas maravilhosas. Uma outra cursista escreve: senti que Ele está presente e me ama, que me acolhe por aquilo que sou, imperfeita, frágil, pecadora. Que Ele está ali e que meu distanciamento ou minha proximidade depende de mim. Hoje, mais que antes, sou consciente que devo apenas abandonar-me e confiar somente nele. Ele é o centro. Em uma folha impressão, um outro cursista escreve: senti momentos de desespero, de dor, logo seguidos por uma sensação de paz, de grande alegria e reconhecimento por Deus, porque sinto a cruz que colocou sobre os meus ombros e depois sinto o seu sustento para carregá-la. Concluímos com as palavras de uma cursista: paz, serenidade e alegria. Tantissima gioia. Muitíssima alegria. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, depois do versículo 11 ao 32. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Quantas vidas essa parábola mudou e quanto fala ao nosso coração toda vez que a meditamos. Tanto o céu se eleva sobre a terra, tanto é grande o amor de Deus para os que o temem. Ele te cerca de carinho e compaixão. Esse é o sentido profundo da parábola do filho pródigo. Estar perto de Deus significa viver, afastar-se significa morrer. A felicidade plena da vida consiste em acolher o amor de Deus, saber e sentir que Ele nos ama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O
filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa parábola do filho pródigo faz parte da vida de cada um de nós. Cada um de nós poderia contar quanto importante foi para ele. A experiência de todos é igual à do filho pródigo, porque de alguma forma todos temos algo parecido a esse filho louco. E na verdade bem sabemos que pior seria ser iguais ao filho maior, cego na sua soberba e no seu egoísmo, que não entra na festa do céu. Mas hoje vamos colocar a nossa lupa sobre uma frase que é como o pivô desse trecho: caiu em si. A história se desenrola como sabemos. O filho mais novo, pouco mais que adolescente, tem um surto de rebeldia e revolta e sai de casa, cai no mundo, como muitos falam. Corta os laços sem necessidade, corta os laços com suas raízes, confia no dinheiro que tem no bolso e vai, se achando o cara. Ele só recebeu amor até então,
e não entende quanto custou ao pai amá-lo, criá-lo, protegê-lo. Não sabe quanto sacrifício é ser pai e mãe. Ele vive como que brisado, embebedado pelo mundo que o atrai e o engole. Infelizmente, para a maioria de nós, o único modo de aprender é apanhando. E assim, esse jovem come o pão que o diabo amassou. Tudo parecia um sonho até que o dinheiro do pai ficava no bolso. Mas quando esse dinheiro acaba, então ninguém é amigo de ninguém e todo mundo vira as costas. Inicia a descida aos infernos desse mundo e os únicos amigos que ficam são os porcos. Mas nem eles partilham a própria comida. Essa é a situação de todos nós, quando nos afastamos de Deus e pecamos. O salário do pecado é a morte, diz justamente São Paulo. O pecado tem o poder de nos enfeitiçar, mas quando a brisa passa, então só fica um sofrimento e uma solidão terrível. No fundo desse poço, o diabo ainda age e quer nos acorrentar. Consegue nos acorrentar, como testemunham as 1000 cracolândias que conhecemos. Mas no fundo, sentado no lodo desse fundo do poço, você pode levantar a cabeça e ver que ainda brilha uma estrela lá em cima. Caiu em si. Essa é a frase fundamental da vida. Caiu em si. Santo Agostinho diria que esse jovem buscava uma felicidade que já tinha dentro e que era a sua comunhão com Deus. Mas ele não sabia ou não queria saber. Buscava fora de si algo que tinha dentro de si e mais saía de si, mais se afastava da sua felicidade. Sem dúvida vocês lembram as famosas palavras desse santo. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizestes meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que tu estavas dentro e eu fora. Então, irmãos, o pivô da nossa vida é voltar-se para dentro. Voltar para dentro de nós, escutar a voz de Deus que clama dentro de nós. Sem esse caiu em si, não existe conversão. Esse é um dos motivos da famosa conversão-desconversão de que tanto falamos. Para viver uma autêntica conversão, é necessário cair em si, saber ler a própria vida. Ninguém se converte por um louvor ou por uma música bonita, se a mensagem dessa música não penetra dentro dele profundamente, fazendo nascer a firme decisão. Vou-me embora, volto à casa do meu pai, vou me levantar desse lixo. Somente quem cai em si encontra a verdade. Se uma pessoa não cai em si, nunca se converterá totalmente, e sua conversão será como neve, que se derrete ao primeiro sol e não existe mais. Hoje surge uma nova geração de filhos pródigos. O filho pródigo de Jesus foi e voltou uma só vez. Mas hoje existe uma geração de filhos pródigos que bate e volta todo mês. Se nós quisermos sair da lama de vez,
É necessário cair verdadeiramente em si, fazer com que a conversão entre no mais profundo do nosso coração. E uma vez que voltamos, ficar abraçados ao nosso Pai querido, dentro da sua e nossa casa para sempre. Vamos agora, portanto, ler novamente esta maravilhosa palavra que tantas vidas mudou. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Podemos parar e anotar no nosso caderno algumas frases que mais nos atingiram.
Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a entrar na nossa interioridade, onde Deus habita. Vamos refletir mais um pouco em como colocaremos em prática esse nosso propósito. Caiu em si. Paz e alegria a todos. Vou-me embora. Vou voltar para meu Pai. Paz e alegria a todos. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Meu Pai, eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Pai, eu sei que não mereço mais,
eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai, do meu. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, nos braços do meu pai.